O Play Agora, a entrevista de hoje, recebe virtualmente o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Guilherme Maluf. Obrigada pelo seu tempo, presidente, por conversar um pouquinho com a gente, principalmente sobre as ações voltadas à Covid-19, ao enfrentamento dessa pandemia, né? E uma das ferramentas criadas pelo TCE foi o Radar Covid, essa ferramenta que permite acompanhar os casos de coronavírus e também como é que está a estrutura hospitalar do sistema de saúde. Eu queria fazer a seguinte pergunta: com essas informações em mãos, o que o Tribunal de Contas faz com elas? Bom, primeiro, ressaltar que nós estamos lidando com uma doença que é pouco conhecida. Então, qualquer informação sobre a logística do que pode ser ofertado para a população é muito importante. Então, a gente não sabe exatamente como que é o andamento dessa doença. Então, e nós temos, desde o começo, desde o mês de março, instituído uma força-tarefa que vem trabalhando informações, que vem trabalhando notas técnicas orientativas, tanto para os nossos jurisdicionados, que são as prefeituras de Mato Grosso, são as secretarias de saúde, quanto para a sociedade. Então, através do nosso site, do nosso radar Covid, nós podemos dar essas informações para a população. Quantos leitos estão habilitados, quantos leitos estão à disposição, se já estão cheios, se não estão cheios, se tem equipamentos de segurança, se não tem. Então, são informações muito relevantes para o dia a dia do combate ao Covid. Para os gestores, essa informação serve também para dizer em que pontos, né, o sistema está mais sensível e a demanda mais alta? Para o gestor também é importante, porque ele pode mostrar a sua realidade. Então, hoje, em tempos de fake news, saber realmente quantos leitos tem à disposição, se tem um respirador, se não tem um respirador, se tem a equipe técnica, se não tem. Né? Existe muitos boatos, muitos fake news, então nós podemos, e as nossas informações são certificadas, então nós podemos trazer o que é de real, o que existe em loco de cada um desses gestores. Essa força-tarefa que foi criada logo no início da pandemia também pelo Tribunal de Contas, ela também auxilia os gestores, por exemplo, nas aquisições, né? Que nesse período estão aí livres das licitações, por exemplo. Nesse momento, o Executivo diz que tem recebido muitas reclamações dos municípios de gestores que têm medo de fazer compras, principalmente de medicamentos, de equipamentos que estão com valor muito acima do valor de mercado normal. Como é que o TCE está trabalhando com esses gestores nos municípios? Bom, essas notas técnicas que nós temos mostrado para os gestores, elas partem, por exemplo, de uma legislação, a Legislação Federal de Combate ao Covid, que é 13.979. Nós explicamos item a item esta lei, mostrando que o gestor pode fazer aquisição, mesmo que tenha um superfaturamento, pode fazer aquisição dispensando licitação de uma forma emergencial, as empresas que se habilitam em vender, elas, se tiverem alguma pendência, ela pode participar, mesmo com pendências dentro do seu patrimônio. Então, há uma desburocratização na aquisição desses medicamentos. Agora, é bem verdade que também existem aqueles maus, vamos dizer assim, empresários, né, que querem ganhar, querem tirar muito lucro de um momento muito difícil que nós estamos atravessando. E aí eles retêm os medicamentos e esses medicamentos acabam atingindo um preço exorbitante. Então, aí, nesse caso, quando não se encontra o medicamento, aí há necessidade, sim, de fazer uma busca, e nós temos orientado o gestor nessas compras e, quando necessário, procurar a justiça para fazer as denúncias na justiça comum.
De qualquer maneira, nós temos visto alguns contratos, né, alguns contratos de aquisições, de compra, serem suspensos justamente por conta desse sobrepreço, né? Em que momento o TCE faz esse alerta e pede essa cautela? Nós acompanhamos a licitação desde o começo. Então, a única coisa que nós pedimos e não abrimos mão é de uma transparência. O gestor tem que ser transparente no que ele está fazendo. E aí, os nossos auditores, a nossa equipe toda de controle externo, acompanha as licitações. Então, emitindo alertas, fazendo monitoramento. Então, nós estamos trabalhando full time, tempo integral, muitas vezes em home office, como a gente fala, em trabalho domiciliar, mas acompanhando as licitações. Tá? Então, estamos atentos a todas essas licitações que estão envolvendo recursos públicos. Nós estamos auditando mais de 50 milhões de reais em gasto com a pandemia. Então, desde licitações, contratações de pessoal, compra de equipamentos, enfim, o tribunal está trabalhando e trabalhando bastante neste momento. Em relação à transparência que o senhor acabou de citar, também preocupa, claro, a população, preocupa o legislativo, que tem acompanhado também. E a gente tem visto muitos municípios serem cobrados por essa falta de transparência. Por exemplo, o município de Cuiabá, que já teve várias vezes esse alerta, né, dos conselheiros para que seja mais transparente. Esse trabalho, de fato, tem melhorado entre os municípios, inclusive em Cuiabá? Olha, eu acredito que sim, porque nossa instituição, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, é uma instituição muito séria e ela vem trabalhando e mostrando para o gestor, inclusive penalizando o gestor quando ele não dá essa transparência, quando ele não dá uma explicação da forma como ele está fazendo a aquisição ou a sua licitação. Então, nós temos acompanhado todo o processo, do início até o final, e isso acaba indo para um registro de uma conta. Então, se essa conta, por exemplo, for rejeitada, o prefeito pode ficar até inelegível. Então, eles têm que prestar essa atenção, porque se quem tem uma conta rejeitada no Tribunal de Contas, tem penalidades para quem tem essas contas rejeitadas. O senhor poderia dizer qual região, ou se a capital, a região metropolitana, é a que mais tem problemas com a falta de transparência? Não, eu não posso aqui divulgar nome de municípios, mas nós temos orientados muito, participando de lives. Agora, recentemente, nós estamos preparando um manual de instrução que vai ser distribuído por todo o estado de Mato Grosso, alertando novamente o gestor sobre essa condição dessas novas legislações que realmente são desconhecidas, recursos que estão chegando para os municípios, como gastar, como não gastar. Estamos preocupados, sim, com essa falta de medicamento, mas essa questão de mercado é algo que muitas vezes ela não depende de uma ação de fiscalização do tribunal, porque são empresas privadas. E aí há necessidade de um compartilhamento de ações, por exemplo, do Ministério Público Estadual ou a Defensoria Pública. Então, nós temos as nossas limitações também no controle. É porque a gente vê também que, apesar das aquisições, desses contratos estarem sendo feitos semana a semana, ainda existem muitas denúncias, principalmente de funcionários do Sistema Público de Saúde, de que esses EPIs, esses medicamentos, não estariam sendo distribuídos de forma adequada. Onde o senhor acredita que isso está tropeçando, digamos assim? Bom, primeiro quero ressaltar que qualquer denúncia ela pode ser averiguada aqui no Tribunal de Contas. Nós temos uma ouvidoria que funciona muito bem aqui no Tribunal, inclusive por denúncias até mesmo anônimas. Então, não são todas as denúncias que são aceitas, nós fazemos as nossas verificações, mas muitas dessas denúncias, elas abrem o que a gente chama de uma representação, e a partir daí
pode até mesmo chegar numa auditoria ou alguma ferramenta mais complexa do que a auditoria. Então, nós temos a nossa ouvidoria, qualquer cidadão pode acessar, qualquer vereador pode acessar a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, essa é uma porta de entrada para as denúncias. Presidente, ao longo das últimas semanas, também houve uma fiscalização nos leitos, né, que é uma outra atribuição que o Tribunal de Contas pegou para si aí no início da pandemia. E da maioria dos leitos vistoriados, foram encontradas irregularidades, inconformidades, digamos assim, né? Com essas informações, o que é feito a partir daí? Bom, essas informações nós vamos aos gestores e vamos cobrar do gestor. Por que está faltando EPI, que são equipamentos de proteções individuais? Por que está faltando material humano, que são os servidores que vão cuidar desses leitos? Se os respiradores estão adequados ou não? Então, nós atuamos realmente de uma forma muito global desde o começo da pandemia. E aí, por que não está colocando o leito se estiver pronto? Por exemplo, nós encontramos leitos que estavam prontos, mas foram desabilitados. E aí, esse recurso tem que ser devolvido, não pode ser utilizado. Então, o tribunal ele está atento, inclusive, ao pagamento desses recursos. Está vendo se está sendo feito ou não. O senhor, além de presidente do Tribunal de Contas, é médico e entende muito bem essa situação em que nós estamos vivendo. Para o senhor, hoje, qual é a maior dificuldade para que Mato Grosso ainda consiga vencer essa crise? Eu vejo que Mato Grosso, infelizmente, ainda tem um déficit de leitos. Nós precisamos de mais leitos. Mas leitos de UTI não são suficientes para combater o Covid. Nós temos feito um trabalho também na rede de atenção básica. Nós estamos ajudando os municípios e o próprio Estado dando pareceres favoráveis, por exemplo, à entrega do kit Covid, desde que tenha receita médica. Esses remédios precisam chegar nas unidades básicas de saúde para serem entregues à população, para que a população que tiver com Covid possa começar a tratá-la e não deixar a população já chegar nas UTIs já quase de uma forma terminal. Então, a atenção básica ela precisa funcionar mais. É o que eu tenho defendido. Além do leito de UTI, nós precisamos tratar preventivamente o Covid. É possível fazer isso, mesmo que não tenham, todos nós sabemos que não existe ainda vacina para o Covid. Então, a atuação da atenção básica, a entrega do kit Covid, a testagem, eu tenho feito algumas palestras orientando os gestores que não fiquem esperando chegar o teste. É possível a aquisição e a compra do teste. Então, comece a testar a sua população. Isso ajuda na estratégia de tratamento. Por exemplo, determinado município testou que um certo distrito está com um número muito acentuado. Aí você isola só o distrito. Você fazer um lockdown de uma cidade inteira é muito cruel. Então, a estratégia de testagem pode facilitar em fazer lockdown localizado. Lockdown seria quando você faz a restrição total ao ir e vir do cidadão. E a justiça muitas vezes tem tomado essa decisão, né, de indicar, determinar lockdown em municípios com resultados muito alarmantes para a contaminação. Na sua opinião, isso não funciona? Não, isso funciona, mas isso não é o suficiente. Isso funciona para que o Estado, para que o município prepare mais leitos ou melhore a entrega de medicamentos. Né? Então, o lockdown simplesmente não é para curar nada, não. É para evitar que a taxa de contaminação se eleve de uma forma muito elevada. Somente para isso.
Presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista, e a gente aqui no Play Agora continua acompanhando as ações do TCE também no combate aí à pandemia. Eu que agradeço. O TCE, ele, muito mais do que um tribunal que simplesmente julga contas, ele está fazendo um trabalho preventivo, procurando auxiliar os prefeitos nas aquisições, procurando dar informações concretas, reais para a sociedade. E nós temos uma equipe muito capacitada para isso. Nossos auditores, nossos técnicos estão trabalhando bastante nesse sentido. Não simplesmente apenas ficar jogando contas. Nós entendemos que nós precisamos ajudar a sociedade nesse momento difícil que é a pandemia. Obrigada.